cidade, um ponto turístico. E essa é apenas uma das histórias que a historiadora Janete Machado vai nos contar agora. Pedra Redonda é linda, pena que é poluído, né? Mas teve um tempo que não foi. Exatamente. No início do século passado, em torno de 1910, 1920 aproximadamente, esse local aqui era o Point de Porto Alegre. Justamente pelo fato das águas serem limpas, e havia uma grande atração aqui nesse local, que era o Hotel Cassino, um hotel-restaurante que recebia, através de um trapiche, onde chegavam os turistas pelo vapor aqui no local, turistas e veranistas para se hospedarem no Hotel Cassino. A gente está falando de que época, de que década? Isso em torno de mais ou menos 1920, 1930. O trenzinho da Tristeza, que também trazia os veranistas até o local, ele começou a circular e chegar aqui na Zona Sul, aqui na Pedra Redonda, em 1912. E mais ou menos em 1930 ele encerrou as suas atividades. Só que nesse período já havia as estradas e trazia os veranistas de outra forma. Mas a questão do vapor e do trem é que atraía então aos veranistas, inclusive estrangeiros, que vinham da Argentina, do Uruguai e também de outras partes do Brasil, como Rio de Janeiro. Realmente o lugar era muito atraente e oferecia aos hóspedes um tratamento VIP. Quando a gente fala de Zona Sul, Pedra Redonda, também Ipanema, tem esse traço, né? Famílias ricas, grandes proprietários de terras. Exatamente, porque aqui nessa região onde nós estamos agora, na Pedra Redonda, se classificou, vamos dizer assim, por famílias endinheiradas, grandes proprietários de terra, fazendeiros, que naquele período em Porto Alegre eram, vamos dizer assim, grandes comerciantes, secos e molhados do centro de Porto Alegre, ou mesmo proprietários de bancos, grandes acionistas. Casa de veraneio, aqui tinha outra casa, mas no centro. No centro de Porto Alegre. Então aqui ficava a chácara, né? Olha só. As chácaras de veraneio, as vivendas de veraneio, que nós vamos ter então até mais ou menos passando o Morro do Sabiá, e aí vai se configurar a partir então do bairro Ipanema uma classe média, profissionais liberais. Lá nós vamos ter o loteamento do Oswaldo Cofal a partir de 1930. Ele vai comprar uma grande área, digamos assim, no coração do bairro Ipanema, vai dividir em lotes e vai vender os terrenos para a classe média. Muitas histórias que a Janete sabe não estão em livros. Ela vai lá, bate na porta, pergunta para as pessoas. Uma catadora de histórias. Isso chama-se história através das memórias, história oral. Porque o bairro Ipanema não existe, até o momento, né, um documento oficial, um livro que conte a história, né? A história do bairro Ipanema, ela começa no século XVIII, na realidade, com a primeira Sesmaria. Quando a gente fala em Sesmarias de Porto Alegre, as pessoas e as crianças na escola, enfim, os professores passam a Sesmaria de Jerônimo de Ornelas, que foi o grande sesmeiro de Porto Alegre. Mas ninguém sabe que Dionísio Rodrigues Mendes foi o sesmeiro da Zona Sul, ou seja, ele era cunhado de Jerônimo de Ornelas, vieram na mesma época de Portugal, e ele vai ser o grande fazendeiro dessa região aqui, que vai englobar os bairros da Zona Sul. Ipanema, Belém Velho, onde vai ficar a grande fazenda, a sede da fazenda do Dionísio, né? Todos esses bairros aqui, Tristeza, Conceição, Assunção, vão ser então, vai ser a região onde vai estar a grande sesmaria, a grande fazenda do Dionísio. E o que tu pensa da Zona Sul hoje em dia? Como é que tu tem esse olhar? Eu acho que a Zona Sul é um potencial turístico imenso. E eu acho que esse é o momento que nós estamos nos preparativos da Copa 2014, das
autoridades, vamos dizer assim, pensarem numa forma de melhorar o turismo, de melhorar a maneira de receber, de uma forma que valorize, né, os pontos, valorize a natureza, os morros, o rio. Quem sabe no futuro, com a água voltando a ser... Isso é um ponto muito importante. Ela realmente, e eu acho que isso é incontestável, eu acho que vai atrair o turismo e isso aí vai gerar renda e, obviamente, melhorar a economia.